Amados filhos do profeta, somos a palavra manifestada, sendo energizados pelo Espírito, ouvindo a voz de Deus, conforme Ele nos proclama que somos sua noiva. O Pai deu à sua igreja 9 dons do Espírito e o ministério quíntuplo. Mas Jesus disse: em cada era eu me dirigirei a somente uma pessoa, somente um mensageiro para cada era receberá o que tenho a dizer. Aquela era, esse único mensageiro é o mensageiro, a verdadeira igreja. Ele fala por Deus através da revelação. A mensagem é então transmitida a todos, mas só é recebida por determinado grupo qualificado de determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo por meio do mensageiro. Quem ouve não está recebendo sua própria revelação particular. Nem é um grupo recebendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Uma citação: quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Há uma voz de Deus e não precisa ser provada como os 9, nem os filtrada como os 5. Somente uma pura voz, palavra. Podemos ouvir outros ministros? Sim, mas a chave é dizer só o que foi dito pelo profeta. Outros podem e devem exortar, ensinar e pregar, mas Deus fez um caminho hoje para nós como em nenhum outro dia. Podemos ouvir exatamente o que Deus está dizendo à igreja. Ele nos disse que temos que ser muito cuidadosos. Ele nos disse, não eu, que eles acrescentam aqui ou tiram ali e logo a mensagem não é mais pura. Ao ouvir as fitas, é palavra por palavra, assim diz o Senhor. Uma citação: a prova do Espírito está habitando interiormente. Era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, enquanto punha a igreja em ordem. É por isso que seguimos e dizemos que nosso pastor é o 7º anjo, mensageiro, e só queremos ouvir o que ele tem a dizer. Para nós é maná escondido. A revelação foi derramada sobre nosso anjo mensageiro. A revelação da palavra foi dada e dirigida a ele para a nossa era. Ele tem uma revelação um pouco maior sobre o que Cristo é. Um chamado um pouco mais elevado do que todos os demais. Se não podemos viver mais alto do que nosso pastor, então queremos o William Marion Branham como nosso pastor. Sabemos que outros não verão o que vemos,
nem crerão no que cremos, mas eles ainda são nossos irmãos e irmãs, e passaremos a eternidade com eles, mas devemos permanecer fiéis ao que cremos ser o caminho que Deus nos mostrou para adorá-lo e segui-lo. É muito fácil para outros dizerem que damos muita ênfase ao mensageiro, mas, na verdade, estamos apenas citando. Você deve tratar disso com o Senhor, pois é a voz de Deus dizendo essas coisas. Vamos abrir nosso coração e mente e ler o que o Espírito nos disse por meio de seu anjo. Tem uma citação aqui do irmão Breno. Vindo ao mundo em breve, o grande anjo de luz que virá a nós, que nos guiará a sair, um grande Espírito Santo, virá em poder e nos conduzirá ao Senhor Jesus Cristo. Ele provavelmente não saberá, mas estará aqui um dia desses. Deus fará com que seja conhecido. Ele não terá que se dar a conhecer. Deus fará com que seja conhecido. Deus provará que ele é dele. Isso é o que ele disse quando Jesus estava aqui e eles não o conheceram. Veja, ele disse: se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis, mas se faço as obras de meu Pai e não podem acreditar em mim, então crede nas obras. Está certo? Ele não está se chamando de grande anjo de luz para este dia. Sabemos que é o Espírito Santo nele, mas ele disse: ele provavelmente não saberá, mas estará aqui um dia desses. O Espírito Santo não saberá quem ele é? Ele não terá que se dar a conhecer. Deus fará com que seja conhecido. Então ele está dizendo que o profeta para o nosso dia é o grande anjo de luz que nos guiará a sair e nos guiará a Jesus Cristo por meio do Espírito Santo através dele. Aí está a revelação para o nosso dia. Quem vai apresentar a noiva ao Senhor? Nosso pastor. Mas este profeta virá, e assim como o precursor da primeira vinda clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida, ele assim também chamará: eis o Cordeiro de Deus vindo em glória. Ele fará isso, pois assim como João foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim é este o último mensageiro para a noiva eleita e nascida da palavra. Conhecendo essas verdades e tendo a revelação completa dele neste dia, tornamo-nos sua noiva nascida do Espírito, cheia do Espírito. Alegre-se, noiva, pois isso é o que somos. Citação. Assim, quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre os seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Agora, há verdadeira harmonia entre o noivo e nós, sua noiva. Ele nos mostrou sua palavra de vida e nós a recebemos. Nunca duvidaremos dela. Portanto, nada pode nos prejudicar, nem mesmo a morte. Alegre-se, noiva, pois isso é o que somos. A palavra está na noiva.
como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Chegamos à plena colheita e agora estamos servindo ao seu propósito. Só podemos fazer a sua vontade. Ninguém pode nos obrigar a fazer o contrário. Temos o assim diz o Senhor, ou não nos movemos. Sabemos que é Deus em nós, realizando as obras, cumprindo a sua própria palavra. Nós nos regozijamos, pois o profeta nos viu além da cortina do tempo. Quando nós todos levantamos nossas vozes e bradamos em harmonia, estamos descansando nisso. Venham se reunir conosco domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos a voz de Deus nos trazer o mistério da era da igreja de Pérgamo, 7 de dezembro de 60, irmão Joseph Brana. Amém?